Não, porque ele é gordo, né? Tu que é um caba veterinário. Também não. Tu que é um caba veterinário, morando aquela pessoa ali. Uau, que barriga será? Ó, já tô na barriguinha do Grinch. Do Grinch mesmo, olha. Não dá pra ver a barriga? O quê? Não, dá pra ver assim, que tipo a cintura dele assim e o short bem mais Olha a largo. barriguinha assim, ai. Que ele não era gordo e feio, o que aconteceu com ele? Ele é bonita. Ele é Amadeu, nunca. Nunca, tá vendo? Poxa, não, mas... Que bom você veio. Ó, deixa eu sair. Não é São Paulo. Ah, meu Deus. Quem é? O Neto é mais bonito, né? É? Final. Filho da terra que é melhor, né? Hã? Filho da terra, né? Exato. E ele só falta o short bonitinho, mas na nossa também ele tem a praia também ali, pô. Só que tem as pedrinhas assim, né? Vocês vê o mundo e vê essas imagens com uma visão que não é a visão de vocês. O que vocês sentiram? Estranho. Muito estranho. Muito diferente. Muito complicado. Sua cabeça deve ficar tentando entender, compreender a galera melhor. Você fica em dúvida, né? Rapaz. Eu acabei de começar lá e não acordei não, me dormi na vida só. Eu vivi ontem na festinha todo animado, viu? É isso mesmo, fica em dúvida, sem entender o problema. Ficar sendo você todo jeito pra ver se melhora. Parracinha, bichinho, presta atenção também. É. Não vai... E a bonitona do mesmo jeito. Mas, ó, então não, mas aquela atriz, ó, aquela é tão fofinha. Qual? Roberta Cruz? Danada Scarelli. Olha, a esposa do né? A ex-esposa do Ronaldo. Exatamente. A dos peitão, segundo você. Bicho, na massa da porra daquela cara. Mas. Exatamente. Triste. Tentando entender quem é. E Roberta Close, que tu achou uma gata e na verdade não é bem uma mulher, né? Agora é, Martim. Porque ele depois da fotografia, dá pra ver que Ela fez uma- passado. ela fez uma Ele virou, cirurgia. agora é. Pela camisa, Não dá pra ver nada. não dá pra ver nada. Vou chegar um pouquinho mais perto. Melhorou? Dá pra ver que se ele tem cabelo ou não. Careca. Careca. Dá pra ver qual é a camisa que ele tá usando. Amarela com branco e azul. Amarela com branca e azul. Mas eu vi azul também. Certo. Tem um azul no certo. Tá Tem o quê vendo? aqui? Tá vendo? Então, É um azul. azulzinho. Mas é uma imagem, um número, uma letra, o que é isso? Só pintado mesmo de azul. Tá vendo? Tá vendo? Parece a camisa de um time de futebol. Não, vocês estavam nas dicas. Ou é um... Não. É. Agora... Agora é. É Ronaldo, né? Qual Ronaldo? Ronaldinho. Ronaldinho. Como é que você sabe que é Ronaldinho? Casa careca. Da seleção brasileira. Porque E tem a verde aqui, né? Já é E ver? tá gordo ou magro? Aqui tem verde. Ah, tá gordo. Gordo, né? Então é Ronaldinho há pouco tempo atrás, né? Agora tira os óculos. Quem é? Aquele bicho do programa da Globo. Não sei o nome dele. Bussunda, rapaz. Do Singa. Que é o quê? É um cara que imita Ronaldo, né? Imitava. Imitava agora. É, eu... Ô, Cícero, deixa eu ver. Tá bom? Atualiza, Cícero. Que é, não assiste esses programas. Ele não imitava só o Ronaldo, não. Ele te enganou direitinho. Ele pensou que era Ronaldo mesmo. Diferentes narrativas, né? Vamos só... Acho que a gente podia só retomar aqui. Talvez isso aí pra mim esteja tendo como que eu gosto, Já manja isso. né? Agora, eu não sei o restante do grupo que sabe, não tem. Então, aí vamos vir aqui um por um, fazendo focos. Começa contigo, Lê. Foi onde? Eu ia no cinema. Pela banda. Ó, lá no foco manual, eu vou te pedir para tu fixar um objeto e focar nele. Tá vendo a mochila laranja ali? Queria que tu fizesse foco nela.
esse óculos seu tá muito ruim. Tá igual o óculos do Vicente. São os olhos da sombra. Achou? Minha mãe? É. Joga o quadro agora. Continua lá, tá? Tenta focar agora. Isso aqui, ó. Ó, pessoal. A gente sempre vai. Tá achando? Vou pegar a câmera Pra não bater a lâmpada na testa, viu? Esse negócio deve estar quente. Aqui, ó. Ou sem foco. Não é pra tu ir abrindo o zoom, não. É só o foco. Já buscou um truque. É, porque com o zoom é truque. Fecha o zoom. Acha o foco. E aí eu vou andar sem você mexer no zoom, tá? Ok. Aí tá chegando. Tá bom? Foi. Eita, do lado, ó. Ô Lena, eu tava pensando da gente no final do dia conversar sobre a questão do cronograma. E dar Você tem a chave mais melhor que você fez do coisa do crioulo? Só pegar ela. Pronto, pode ser. Igual em casa, vê? Daqui você também? Você tem a chave do cadeado? Cadeado não. Empresta, Dá então. só pra casa. As duas? Ai, ai. E aí? Chave Beleza? do cordão vermelho. Ah, do Eu vou te cadeado. deixar tá aqui tudo lá. Vira aqui. Lá na casa, já mexeu na bomba. Mexeu não? Água já, pô. Não. Ai, como tá bem focado. Perfeito. Então, o quadro é esse que tu quer? Quero esse. Massa. Quais são os movimentos que tu pode fazer com essa câmera? Você vem pra cá. Já tá me acompanhando, né? Do lado. Deixa eu sentar. Ah, você não tava ligada, né? Peraí. Aí tem que coisar, né? Então, Tá na cabeça, tá ligado? mostra o Léo. Sabe? Esse aqui. Essa coisa que eu vejo. São dois movimentos, né? O horizontal e o vertical. Na alavanca, a gente destrava o movimento. Nessa alavanca que está segurando, qual é? Vertical. Vertical. Né? E na rosquinha do lado, o horizontal. Né? Então, se a gente está acompanhando alguma cena dinâmica, feito eu andando aqui, para um lado e para o outro, e de repente eu me abaixo, né? E você tem que estar ligado, os dois têm que estar destravados. Né? Mas se de repente você parar de filmar, o que você faz? Trava tudo. Trava tudo. Porque senão, Se eu soltar aqui, ela vai. no sentido de que ela cria uma relação entre o funcionamento da câmera e o funcionamento do olho, e ela serve também para despertar uma nova possibilidade de olhar, né? E a gente olhar para a realidade com outros olhos, a gente perceber a realidade de outras formas. E Então a outra gente assim, que de qualquer maneira a gente não vai ter como passar o que a gente viu nesses 2 dias de oficina para eles. Então a gente precisava estar bem e de mais tempo também para poder repassar tudo que a gente viu aqui. Então acho que a gente, querendo ou não, vai passar o básico para eles. E no decorrer das situações, da prática deles, da vivência deles, eles vão aprendendo Exato, porque as coisas. era uma das perguntas que eu mais tinha interesse no sobre se o ideal a gente passar as informações sobre câmera e assim, no automático, ou abordar tudo e já tentar buscar mais para aperfeiçoar e já mandar direto no como a gente pegou hoje.
Eu acho que, na minha opinião, vocês têm que começar dando as noções da mesma forma como foi o aprendizado para vocês. Não começou no automático, né? Porque é muita informação, É o muita manual informação. tem muita informação, é muito delicado as técnicas, o que você vai querer focar, a luz certa daquele momento. E pra quem nunca teve uma noção de câmera. Observe que vocês já estão há 3, 4 anos, né? E só agora estão começando a entender um pouco o funcionamento do manual. E ainda assim foi a primeira oficina que vocês ainda não estão dominando a técnica, ainda tem que aprimorar. Então eu acho que para eles, Eu acho que pra gente que vai dar oficina, eu acho que é importante a gente entender isso. Agora sim, a gente tem que repassar a informação no limite, porque a gente tem que repassar demais. Corre o risco de não ficar com nada do que a gente passou. eu acho que eles, primeiro que eu acho que a gente já tem uma educação imagética bem forte. Porque vocês já devem ter ouvido a expressão, a gente vive no mundo das imagens. Né? Então assim, desde cedo a gente vê televisão, a gente vê jornais, vê fotografias, então a gente já está bastante familiarizado com as imagens. Então, de repente, eu acho que uma forma interessante também de se trabalhar é tentar entender qual é o repertório de imagens que eles têm, quais são as imagens que eles veem, telejornais, se são novelas, se eles veem filmes. E a partir desse conhecimento que eles já têm sobre imagem, tentar trabalhar algumas noções que levem as pessoas a perceberem as imagens de outras formas também, sabe? Mas a gente não pode também achar que eles não têm conhecimento nenhum. Eles já têm um conhecimento intuitivo de imagem, porque eles já são consumidores, já consomem imagem, né? E mesmo que assim, é diferente. Então, hoje o negócio é mais avançado de quando aquilo iniciou, quando provavelmente poucos tinham celular. Hoje, a maioria tem uma câmera dessas, né? Fotográfica digital, que filma, que não sei o que celular, que não sei o que, né? Que o cara. Por isso que eu estou num ponto que já está mais avançado aqui com a gente, infelizmente. Agora, eu tenho, assim, que é só uma coisa que pode funcionar a título de sugestão, que eu até conversei com o Felipe antes da gente vir para cá também, porque teve uma vez eu dei uma oficina com um pessoal que nunca tinha pegado uma câmera. E em qualquer oficina, quando a gente tem um grupo que está conhecendo outro grupo, a gente sempre faz exercício de apresentação, né? Quem somos nós, que é o primeiro contato, feito a gente fez aqui, feito normalmente sempre se faz. E aí, numa oficina que eu dei, o pessoal que nunca tinha pegado em câmera tive a ideia de fazer um exercício de apresentação já usando a câmera. Como era? Tu, Martinho, pega a câmera e faz uma entrevistazinha com um camarada que está do teu lado para ele contar quem ele é. Aí tu vai ter que pensar em algumas perguntinhas e ele vai ter que pensar em algumas respostas. Depois ele pega a câmera, faz essa entrevista comigo, eu pego a câmera, faço entrevista com o meu vizinho e assim por diante. Por que esse exercício eu acho legal? Pode ser que vocês não queiram usar, pode ser que não funcione. Mas primeiro que é o primeiro contato da pessoa com a câmera, aí já quebra qualquer medo, sabe? Ela já aprende que a câmera é para ser manuseada mesmo, sabe? Mesmo que ela não saiba enquadrar ainda, mesmo que ela não tenha as noções dos fundamentos técnicos da fotografia, mas ela já tem um contato. Aí isso aí já quebra uma distância que às vezes se cria com a câmera. Segundo que você já começa a entender um pouco a possibilidade de como você vai se relacionar com as coisas através da câmera, né? Como você vai se relacionar com as outras pessoas, como você vai se relacionar com o mundo. Então, de repente, eu estou me vendo numa posição que eu tenho que estar te perguntando quem tu és para tu responder para a câmera e eu já estou criando uma relação contigo ao mesmo tempo em que eu já vou sentir também na pele o que é ser conquistado, né? Eu já vou sentir o quanto a câmera é capaz de me travar, o quanto ela é capaz de imobilizar, de intimidar. Então, ao passar pelas duas posições, de estar atrás e de estar na frente da câmera, eu já estou tendo um contato com ela que já vai, sabe, diminuir algumas distâncias. Eu já vou perceber na minha própria pele como é também dar uma entrevista, como é ser filmado, né? Como isso pode intimidar a gente. Todo aquele processo de ensinar a manusear um pouco do equipamento. Assim, da forma como eu fiz, e que funcionou super bem, era assim, eu ensinava a ligar, a gravar e a parar. Sim. Mas ao mesmo tempo, quando as pessoas começavam as conversas, às vezes eu estimulava um pouco. Tipo, a pessoa perguntava, como é teu nome? Joaquim. Ah, tu tem quantos anos? 23. Tá bom, obrigado. Aí passava a câmera. Aí eu dizia, mas rapaz, só isso aí já é suficiente, tu acha que já conheceu ele? Eu só sei que ele é Joaquim, tem 23 anos.
Pergunta o que é que ele gosta, qual foi o último filme que ele viu, se ele tem namorada, sabe? Expor assim, formas de criar relações, sabe, com aquilo. Aí as pessoas iam se desenvolvendo e iam passando a câmera adiante e as relações iam se construindo assim. Aí fulano já via como o outro aluno tinha feito, já imitava ou já ia além nas perguntas, sabe? E aí você tem um conhecimento que vai se formando aos poucos, até que o último cara que vai fazer a entrevista ou que vai dar a entrevista, ele já viu um monte de gente fazer, já viu umas coisas que ele não gostou, umas coisas que ele gostou, já aproveita aquilo ou rejeita aquilo, sabe? Então tem uma coisa meio coletiva também nisso. Na verdade, quando eu fiz esse exercício, eu tinha um cabo RCA que era muito maior. Então todas as entrevistas estavam sendo projetadas. Acho que eu perguntava. E aí, quando você se vê ali, você também já fica mais intimidado, aí você já entende que a imagem tem um poder muito forte, né? O que é a imagem na televisão? Não é nada mais do que como se todos os nossos olhares aqui fossem exagerados, né? Assim, eu me colocar na televisão, assim, tem gente que tem vergonha de falar em público. Por quê? Porque tem muita gente olhando para você. Imagina, você ir lá pra frente e... Você melhor escrito. Eu acho muito interessante todo esse aprendizado que a gente teve aqui durante esses 2 dias. Assim, principalmente, como eu falei, né, Morinha lá, quando ele fala, Marcelo perguntava sobre qual a sensação de estar trabalhando com a câmera automática. Então, achei muito interessante isso, porque a gente pôde descobrir outras coisas que, por exemplo, a câmera estando no automático, a gente nunca que ia saber. E ali, a máquina fazendo por a gente não ia ter utilidade naquele momento. Tá? Sem utilidade, apenas... quer dizer, nem equilibrar a câmera porque qualquer coisa tinha um tripé, para ele estar fazendo, deixando retinho por você. Então, assim, a partir do momento que a gente conheceu a câmera, os modos manuais dela, a gente pôde fazer do jeito que a gente quer. E, assim, eu gostei da dinâmica da oficina também, achei bem interessante. Todas as dinâmicas e... É isso. Tá bom. É isso. E o que você não gostou? De eu ficar gripada agora. Não, da oficina. Porque assim, a gente também tem como sugestões, né, galera? Não precisa só... A avaliação não é para dizer só que rolou legal, não. Assim, também como sugestão que vocês queiram. Isso é importante para Marcelo, para a gente mesmo. Eu concordo com o Lena. Como fazer isso, né? E, assim, principalmente para mim, eu acho que foi uma... Eu gostei mais ainda porque é uma das oficinas que eu estou começando a falar um pouco mais. Eu achei que eu me desenvolvi um pouco mais. E em relação ao que Marcelo passou, também foi novas técnicas como é que se diz? De ver o vídeo mesmo, a questão da linguagem, do enquadramento, questão de luz, que a gente já tinha uma noção e ficou conhecendo um pouco mais como usar o contra a luz a nosso favor também. Usar a luz de várias formas. E também a questão dos documentários que foram passados. A gente está vendo as diferentes formas de passar. Questão de sequência, cenas, enquadramento no geral. E gostei também das dinâmicas que foram passadas. A do óculos, nem Martinho falou, só não gostei por causa da visão, que fica muito ruim assim. E a gente que não tem o costume de usar isso. E foi bom. Fala aí um pouquinho também. É que nem a minha parada, né? Concordo contigo, concordo com o Leno. Você vai concordar comigo? Porque assim, eu também gostei da dinâmica como foi conduzida a oficina. Da dinâmica também eu achei muito legal. E também assim, a gente tá vendo outras coisas diferentes assim, né?
Não sei se aquela, assim, a gente já tinha até da oficina, assim, sobre como ligar a câmera, essas coisas, mas não tinha se aprofundado, assim, muito. Para conhecer cada detalhezinho dela, quer dizer que eu não conheço ainda, mas pude aprender bastante coisa. Que também até pudesse, alguém já ter me ensinado, mas eu, assim, não praticar, já até tinha esquecido também um bocado de coisa. Eu já tinha. E também gostei da forma de, assim, como foi colocado esses vídeos para gente assistir. Não sei aquela coisa, colocar todo. É uma coisa também que dá logo sono, assistir aquela coisa toda. E aí parando e debatendo, assim, do ponto de vista da pessoa sobre o que estava passando. E das várias formas que tem, né, de fazer documentário. Não ser só aquela coisa de entrevistando a pessoa, ser assim, falando, mas ser só imagem, a pessoa ir refletir o que aquela imagem quer dizer. Eu achei interessante também. Demais. E assim, eu achei bom, não achei ruim, nada ruim não. Tá bom. Em questão do horário, assim, acho que nós não atrasamos muito, chega na hora certa, se atrasar uns 5 minutos, por aí. Foi legal a forma como foi conduzida. Eu posso dizer que eu não gostei? Pode. Então, não é questão de eu não ter gostado da oficina, eu gostei da oficina mesmo. O que eu não gostei, assim, não é que eu não gostei, mas assim, que eu senti muita dificuldade é por causa que, como eu estou vendo num ritmo que eu não tenho tempo para nada, assim, aí eu não tenho as minhas pausas, né? Porque toda semana eu trabalhar, de manhã e tarde, e mais final de semana. Aí é um pouco cansativo. Mas assim, não é questão da oficina, é questão assim, até ocupa mesmo por causa que ainda não aprendi a organizar meu tempo. Depois eu tenho uma discussão comigo mesmo. Que eu não sei organizar meu tempo, eu não sei dividir o tempo para cada coisa. Acabo me desgastando muito. Mas assim, questão da oficina mesmo, eu gostei de tudo mesmo, Felipe. Tô sendo ensinada, velho. Então, esquece. Eu queria de Marcelo. Não. Primeiro eu falo, né? Eu gostei da oficina, e conforme já foi dito também. E assim, eu posso dizer que, assim, além das técnicas que eu aprendi, não foi só as técnicas em si, mas o modo como eu vou ver vídeo daqui para frente. Porque antes a gente tinha preocupação de enquadrar bem, a pessoa está bem enquadrada, de não estourar a luz lá atrás e ter um áudio bom. Então a gente se apegava muito a isso. Eu estava até comentando com o Leno, porque quando a gente ia filmar, aquela questão de estar preso a regras de que a pessoa tem que estar sentada para filmar e não tem que ter barulho de nada. Uhum. Então, isso a gente vê assim, que isso é um detalhe. Isso é bom para o nosso vídeo, Mas tem coisas assim que a gente não tem como evitar. Como a questão dos porcos naquele dia, das cabras, dos passarinhos. A gente não tinha como calar a voz deles. Ou a gente, como a gente mandou o vídeo de Portugal, ou a gente mandava o vídeo do jeito que estava, com esses problemas, que a gente achava que eram problemas, ou então não mandava. Então eu aprendi que isso nem sempre é um problema, mas que o nosso vídeo pode ser dinâmico de várias formas e que a gente pode não só se preocupar com isso, fazer tudo certinho, mas que tem outras coisas que a gente pode se preocupar mais, que é mais importante para o vídeo, que pode fazer um vídeo mais bonito, sem tanta regra, sem tanto deixar ele fechado, sem tremer. A questão de foco, que para mim foi muito bom, que antes a gente deixava no automático e ele ia sozinho, e nem se preocupava se ali era bom, achava que está bom, tá. Então a gente não se preocupava que poderia melhorar, ou então que a gente poderia manipular aquela imagem de alguma, assim, manipular no bom sentido, não de... Então isso para mim foi muito bom e eu aprendi a gostar mais ainda de câmera, que eu posso me identificar com ela daqui para frente, aprendi que eu posso me identificar e que ela é útil e que assim, os medos que eu tinha, parte deles, acho que eu superei nessa oficina. Sei que a câmera é sensível, mas também eu acho que se eu não pegar nela com tanto cuidadinho assim, com medo de quebrar isso, eu acho que eu posso ter menos risco, porque de tanto medo que a gente tem de pegar, eu acho que isso pode fragilizar nossas mãos e ela ficar sensível ao ponto de, mas assim, de aprender a segurar ela com firmeza, sabendo que eu sei que a gente pode dar problema, mas que a câmera pode dar problema, mas que a gente pode
fazer as nossas coisas sem medo e ter um bom vídeo a partir da nossa segurança. Outra coisa que eu aprendi é a questão da segurança. De ter segurança quando vou fazer as coisas e que vou errar, mas que meu erro nem sempre pode ser... nem sempre pode ser a pior coisa que eu fiz, como a questão do jogo. Quando eu apertei o zoom lá em cima, eu entrei na forma sem zoom, mas quando eu fui correndo no meio do jogo, eu apertei o zoom sem perceber. Percebi que isso pode ser um detalhe de um vídeo, como um vídeo que a gente tem, só tá rachando, mesmo na hora que a pessoa mexeu, eu acho que foi no zoom, né? Deu um zoom que... Deu uma tremidinha assim, deu aquela embaraçou, impressão porque parecia que a gente só tava parecia só... mesmo. Então foi um efeito no vídeo e ficou muito bom. Então, acho que com esses erros a gente pode aprender. Eu gostei. De manhã eu achei um pouco cansativo. Só Quando ontem ou hoje. Acho que é porque a gente ligou direto. E foi isso. Mas foi bom. Achei que eu tava cansativo no final, porque a gente já tava... Eu percebi que nós já tava quase sem voz no final da manhã, 12 horas, a gente já tava tudo sem voz. Acho que esfriou um pouco. Mas quando a gente voltou à tarde, acho que voltamos com um pique melhor ainda. E que os vídeos passados foram muito bons. Muito bons mesmo. E foi isso. Eu gostei. Eu vou só repetir algumas coisas que eu falar, né? Começando pela questão da câmera, que eu também gostei da forma que foi passado pra gente. E também porque quando a gente começa a gostar de uma coisa, tipo assim, da câmera, dessas coisas aí que foi passado, a oficina se torna mais legal. Porque tem oficina que mesmo a gente querendo ficar dentro dela sem dar sono, não consegue. Essa daqui eu não senti sono, vontade de sair. Pra mim foi boa. Você participou muito, hein? Participei um pouco. Muito? Não, muito aqui. Aí também a questão do trabalho, que ele fez, trabalho em campo. Eu também gostei da forma que ele fez, das oficinas. Eu tava só esperando. Meu, manda muita coisa, porque depois de que eu vira agora. Né? Mas assim, o trabalho com reforço em câmera, né? Que já foi uma coisa que foi pedido porque era necessidade mesmo do grupo. Eu acho que a gente acertou, né, na escolha de vamos tirar isso aqui e vamos botar isso, né? Porque era só essa linguagem, né? Essa a linguagem documentária que a gente tinha e tentamos buscar mais colocar a câmera dentro do momento. Eu acho que a gente acertou e assim, eu vejo como resultado, acho que foi dinâmico mesmo. Buscou a soma de trazer algumas coisas que a gente estava necessitando ao nome técnico mesmo, né? Porque assim, parte das coisas que tinha aqui, eu via lá, mexia, usava, de onde não usava, mas sabia, tipo, eu não sabia nem de onde. Falava uma coisa e ficava sem saber o que porra era, depois que ele mexia, é isso. Né? Mas, legal. Eu acho que o grupo ficou tão empolgado assim, eu acho que pela primeira vez o grupo está começando a criar vontade de mexer, porque foi uma coisa que estava tendo necessidade. Eu não sei câmera. Quando começou a chegar o negócio, eu disse, opa, é isso. Acho que aí foi bom que causou a empolgação de querer aprender mais. Espero que não fique só em hoje e depois esqueça que achar que a câmera é o bicho papão. Né? Na escolha. Eu acho que também, né, foi um incentivo ao grupo. Né? Principalmente hoje com a linguagem do documentário e as montanhas de coisas, sensibilidade. Então, causou um incentivo melhor. Né? Então, que não seja um grupo de oficina. Né? Um momento de oficina. Que com mais informação que a Bate recebe, fique empolgado e dizer, isso aí é bombado. Então, acho que espero que com mais essa técnica, porque a dificuldade maior do grupo era técnica, então acho que pode dar um curso maior. A questão de luz, para mim, não teve muita novidade, né? Porque eu venho pesquisando, olhando na rede de televisão, tudo que vem aparecendo, os caras que aparecem aqui eu venho pegando. Então, fez só melhorar muito técnico, né? E alguma coisa de informação a mais. Por isso que eu tentei o máximo para não ficar interferindo, porque eu sentia que era necessidade do grupo também, já que eu estava com um pouco sem saber mais um pouquinho, eu não conseguia repassar isso como eu tinha planejado. Né? A sensibilidade, né? Confesso que isso foi o que eu mais aprendi, porque tem um montão de coisa que a gente se apega ao pé da letra porque a gente foi educado. Então, com essa etapa de ver, opa, tem isso, mas aquilo, então só reforçou o que a gente já vinha vendo e não estava ficando atento àquilo.
Então acho que é bom. Parabéns pela a tarefinha, né? E o horário? Pela primeira vez eu vi aqui o Crioula 20 ligando. Não sei se foi tu. Parabéns, né? Ou foi, eu não sei o que foi, eu não sei de quem foi o acerto. Se foi de nós todos, né? Mas assim, pela primeira vez, então ninguém chegar para esse eu tava aqui e eu digo, porra, chegou tudo cedo, o que tá rolando, né? Aí, e apesar que é todo mundo estourado no tempo, quem só quem é folgado aqui é rápido. O resto aqui anda no limite, graças a Deus. Rato chegou ontem, tarde aqui, viu? Exato, o único que é folgado aqui é ele. Então o que eu não gostei mesmo, né? Foi do atraso de Rato, né? Acho que pelo próximo ele vai, então não é culpa de Marcelo que estava aqui. E o que eu não gostei foi da agonia de que ele está com tudo pronto já à noite lá na QCC. Esse cara tá malucão. Né? Tentei tirar de tempo, mas não teve jeito. Tá uma peste mesmo, mas foi só isso. Mas enquanto de transmissão de informação, né? Divisão, como é o nome? Compartilhamento de informação. Foi bom, então a gente não tem muita reclamação. Se tivesse, macho, eu te dizia mesmo seco, sem ter um pingo de pé. É isso. Massa. Eu também. Foi bom, eu acho que a gente precisa passar para discutir as outras coisas. Sim, assim, enquanto a produção não é Marcelo, mas é o conjunto, né? Contentes, é do projeto, não sei se vai ter avaliação disso, mas. Com relação a quem, Martinho? Da produção, daí da Contente Santana. Foi ruim, né? Não sei se esse é o momento de dizer. Pode mas ser. Pode ser. Quem fique mais atento, né? Eu acho que se o Maia não contribui muito, né? Assim, com o andamento de produção mesmo, se ela estava com produção, não sei. Eu acho que se tivesse assim, que está muito atarefado, mas que passar a melhorar mais a comunicação com a equipe que está aqui mais próximo e tal. Então, já hoje, esse último dia, estava legal. Eu estava só observando. Se tiver, vou descer a rir porque é desse mesmo, né? Então, legal. Acho que tem que ficar mais atento porque a gente vai precisar disso. Pois é, tem esse lance também, né, galera, de falar da... O que foi o que precisa? Não, assim, eu só queria fazer uma... falar um pouco também assim, da experiência da gente, né, de estar vivendo uma coisa também diferente, né. Dentro do Tancalé a gente nunca teve um espaço para ter uma consultoria técnica, né, de audiovisual. Não sei se vocês... Eu tentava sempre ajudar no que eu sabia e tal, mas eu não sou especialista em um bocado de coisa. Então, para mim, assim, a escolha da gente de fazer essas oficinas técnicas é muito feliz, porque ela permite dividir, né, uma atividade que eu estava concentrando, de fazer, de dar alguma força no audiovisual e tal, e que eu nunca me sentia suficientemente com tempo e com espaço para rolar. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu faço a avaliação é essa. Acho que o lance de ter essas formações técnicas vão ser massa para o andamento do projeto e do Crioulas e dos quilombolas que forem ter a formação que vocês forem dar, né? Em relação ao trabalho de Marcelo especificamente, eu até falei para ele já que eu avalio como um trabalho de muita qualidade. Assim, eu acho que ele é um educador que tem muita vocação, sabe? Desde tudo, assim, desde tom de voz, forma de se colocar, respirar para falar, desde olhar nos olhos de com quem se está falando, de saber uma coisa muito difícil para o educador, que eu acho que são os tempos, né? Os tempos para que as respostas apareçam das pessoas. Para mim foi uma experiência muito rica, que foi uma experiência que eu acho que foi muito compartilhada, assim, que todo mundo se doou de forma muito generosa. A participação de todo mundo aqui foi muito especial, porque todo mundo já tinha um conhecimento muito forte, muito sólido, e também muitas dúvidas, e a forma com que vocês, com tanta franqueza, tanto expuseram suas dúvidas quanto compartilharam do conhecimento que vocês já tinham, para mim foi o que fez a grandeza da oficina. E eu acho que esse exercício de generosidade é algo que o grupo devia tentar preservar ao longo da experiência de grupo enquanto existência mesmo, assim, de quem sabe mais, ensinar como é que aperta o botão, ensinar como é que enquadra, quem sabe menos não ter vergonha de dizer que não sabe,
E através dessa transparência, dessa honestidade é que eu acho que a gente vai conseguir amadurecer uma relação de grupo ainda mais sólida, né? E eu tinha muita curiosidade de conhecer o grupo, de conhecer Conceição, e realmente fiquei surpreendido com vocês enquanto pessoas, mais do que qualquer coisa, e da consciência política que vocês já têm aqui, de conhecer um espaço, de conquistar um espaço e de lutar por um espaço, né? E para mim foi muito enriquecedor justamente viver isso com vocês e tentar trazer essas poucas referências de cinema que eu tenho. E minha grande dificuldade antes de começar a oficina, na verdade foi a dificuldade que permaneceu ao longo da oficina inteira, era justamente não conhecer vocês e a gente ter apenas 2 dias para travar essa relação e entender melhor as aspirações de vocês, o estágio em que vocês se encontravam, o que vocês já sabiam, o que não sabiam, o que ainda precisavam revisar. Então era muito difícil em 2 dias a gente se conhecer e ter uma dose exata do que poderia ser construído. E nisso o Felipe foi muito bem-aventurado da gente conversar bastante sobre o grupo, sobre a formação do grupo, sobre a história do grupo, sobre a própria história de Conceição, a história dos quilombos, do movimento quilombola, que eu conhecia muito pouco e até agora ainda conheço pouco, mas que já tive essa aproximação. E talvez vocês não percebam, mas ontem a gente ficou até 11h30 da noite, eu e Felipe, trocando ideias sobre a oficina, sobre para onde ir. E para mim foi um aprendizado muito grande também conviver com o Felipe, com a filosofia dele, de aproximação do grupo, de respeito ao grupo, da relação que ele constrói, que para mim é uma das relações mais honestas e que eu vejo as várias pessoas que conseguem se aproximar de outros grupos. Eu acho que o Felipe faz isso com muita honestidade mesmo, e isso fica muito evidente na relação que ele tem com o grupo e de como o grupo se relaciona com ele. Eu acho isso muito bonito e para mim foi muito inspirador também, assim, essa aproximação, esse prazer de vocês estarem juntos, e é uma coisa que eu quis comungar também nesse período. Então é isso, assim, para mim foi um saldo muito positivo. Queria que a gente tivesse a semana inteira para continuar trabalhando todo dia e vendo filme, conversando. Eu gostei muito das opiniões de vocês sobre os filmes. É sempre uma oportunidade da gente também ver o filme com os outros olhos, né? Com olhos de outras pessoas. E para mim essa é a grande experiência audiovisual, né? Esse compartilhamento das visões. E sou muito grato a vocês, sabendo que vocês passam a semana inteira trabalhando com outras atividades, e vocês ainda terem tanta disposição e tanta energia para a gente trabalhar no fim de semana, que eu sei que não é fácil, que é cansativo. E eu acho que é um exercício de doação muito forte que vocês fizeram e que eu também tentei fazer. Eu acho que isso foi que resultou nessa sensação de bem-estar da oficina, assim. E valeu.